Olá pessoal, mais um vídeo de psicologia aí para o nosso canal. Já pedi a quem esteja assistindo esse vídeo que se inscreva aí no canal e clique no gostei aí para ajudar a gente a evidenciar o vídeo. E hoje eu vou estar falando um pouco a respeito de desenhos animados. Há algum tempo atrás eu produzi um vídeo falando sobre jogos e filmes violentos e a possível influência ou não influência disso no desenvolvimento de adolescentes e no nível de agressividade desses adolescentes. Bom, hoje eu vou estar falando a partir de outro posicionamento. No vídeo anterior que eu gravei, eu defendo um posicionamento que é o de não considerar como relevante a uma pessoa bem estruturada a violência contida em jogos, em filmes, como formador de um potencial assassino, de um potencial terrorista. Hoje eu vou estar falando de um outro aspecto, hoje sim falando ao que, no meu entender, é sim influência negativa aos adolescentes e principalmente às crianças, de um modo geral. Que tipo de material que pode sim formar uma mentalidade talvez que muitos considerem inadequada, outros talvez não, e o porquê disso. Então, lembrando novamente, no vídeo anterior, para quem não assistiu, acessa o canal aí e assiste Jogos e Filmes Violentos, Psique, Jogos e Filmes Violentos. Só acessar ali no canal, você já consegue encontrar, tem um buscadorzinho também no YouTube para facilitar ali, encontrar o vídeo que você quer. Enfim, naquele vídeo o que eu defendo? Que não, jogos e filmes violentos não são fatores influenciantes, ao menos não em um valor significativo para que adolescentes se tornem potenciais criminosos. E hoje o que eu vou estar falando? Sobre os tipos de desenhos que sim podem exercer influência. E aí você vai me perguntar, são desenhos que contêm cenas violentas? Não. Alguns sim. Nem todos, e não é a cena violenta o problema. Então é desenho ou é material que contém pornografia? Se fosse, não preocuparia. Acredite, por mais que os pais estejam muito preocupados, e aqui fique bem claro, não estou também incentivando ninguém a fornecer material pornográfico à criança ou adolescente, apesar de que adolescente provavelmente se não teve acesso é porque não quis, porque a facilidade para se ter acesso hoje a material pornográfico é simplesmente... É hilário você querer dizer que um adolescente ou um pré-adolescente que queira mesmo ter acesso a um material do gênero não vai conseguir ter. Mas enfim, à parte isso, não incentivo jamais a estar se disponibilizando esse material para adolescentes ou para pré-adolescentes ou crianças. Entenda-se bem, inclusive, segundo a interpretação da lei atual, é crime você disponibilizar esse tipo de material para uma criança. E não o intuito aqui está incentivando ninguém a fazer isso, jamais. Mas, apesar das pessoas se preocuparem tanto com o acesso das crianças à pornografia, à violência, isso e aquilo, não são fatores tão relevantes. Por que não são fatores tão relevantes? E aqui, obviamente, eu vou estar defendendo o posicionamento também para não ficar falando por achismo, porque falar por achismo também não tem cabimento. Então, qual que é a interpretação lógica do fato disso não ter tanta influência? A nossa sociedade em si já reprime a violência. Os pais, de certo modo, reprimem a violência. De um modo geral, obviamente, não estou me referindo àqueles bêbados que chegam em casa e espancam os filhos e as esposas. Estou falando de um modo geral, na interpretação normal da sociedade. Em geral, a sociedade, ela por si já reprime a violência. Então o que ocorre? Por que esses jogos, filmes e cenas de violência não promovem um malefício grande em crianças, adolescentes ou pré-adolescentes? Porque, por um lado, eles têm a cena violenta, eles têm o material de violência ao qual eles estão tendo acesso. Mas, por outro lado, eles têm os pais dizendo que violência é errada, eles têm a sociedade dizendo que violência é errada. Então eles têm muitos argumentos para equilibrar esta questão. Então, ao mesmo tempo que eles recebem material violento, material
O próprio material pornográfico, você tem já uma própria autocensura da pessoa a não se deixar levar tanto por esse material, então o risco é menor. No caso da violência, o risco é quase inexistente, porque como eu disse no vídeo anterior que eu gravei, as chances de uma pessoa que tem acesso a material violento se tornar um potencial violento, uma pessoa com potencial violento, são simplesmente patéticas. O que vai levar ela a ser violenta são inúmeros outros fatores, que foram exatamente os mesmos fatores que motivaram ela a gostar de material violento. Então não é o material violento que leva ela a esse tipo de atitude. Porém, também não vou ficar me estendendo aqui a respeito disso, porque já tem outro vídeo falando só sobre isso. Aí qual que é o problema? O problema real do material que as nossas crianças, pré-adolescentes e adolescentes recebem está no que a sociedade não é contrária. E aí você vai me dizer, ah, mas se a sociedade não é contrária, então tanto faz, ele pode fazer? Depende. Muitos vão dizer que sim, que não há nada de errado nessa visão de vida e nessa visão de atitude. Assim como muitos acham que não há nada de errado, por exemplo, em se roubar e se matar. É a opinião de cada um tem direito à sua opinião. Porém, para os que têm opinião contrária a esse tipo de questão, repense. Por exemplo, o que eu vou trazer aqui? Eu não vou citar nomes, como sempre, de desenhos, eu vou estar falando especificamente sobre desenhos animados. Não vou citar nomes, porque por questões óbvias aí que pode acabar me gerando problemas tanto legais, quanto talvez até críticas meio complicadas, então vamos deixar os nomes à parte. Mas, descrevendo basicamente, o primeiro desenho qual eu vou estar falando. É uma imitação de um grande filme sobre espionagem, no qual existiam 3 mulheres. O filme, inclusive, eu tenho muito apreço, já assisti a algumas das sequências aí, acho o filme bem interessante, com uma bela loira, uma morena e uma ruiva. Devo confessar que a ruiva sempre foi de maior encanto para mim. E essas 3 personagens realizam um serviço de espionagem para um determinado indivíduo o qual elas não conhecem. Obviamente a maioria, isso não todo mundo sabe sobre o que eu estou falando. Esse é o filme. O filme é bem produzido, até tem uma qualidade bem razoável, e eu não vejo muitos aspectos negativos, até mesmo porque o filme não é direcionado para criança. Que fique bem claro que, ao menos na forma de apresentação do filme e na sua forma de configuração, não se identifica um direcionamento para público infantil. Então, o que eles apresentam ali é para adulto, é para, no mínimo, adolescente, para pessoas que já têm uma mentalidade formada, então é para cada um que já é dono de si e sabe o que está fazendo. Isso, o filme. Porém, se fez um desenho bem vagabundo, e obviamente eu não vou falar o nome desse desenho, mas para quem entendeu qual é o filme, vai associar diretamente a um desenho que passava em canal aberto até pouco tempo, não sei se ainda está passando, e um desenho que se tem acesso bem fácil, e só digitar na internet, aí para quem entendeu qual é o filme, digita desenho associado àquele filme, que você já vai encontrar aí do que eu estou falando. Também o desenho seguindo o mesmo princípio de 3 mulheres que... uma loira, uma morena e uma ruiva, assim, por incrível coincidência, que trabalham para um cara também, com o mesmo tipo de serviço. Porém, qual que é o problema desse desenho? Aí vocês vão falar, a violência, que elas batem nos caras. Não, isso não é tão relevante. A violência, como eu disse, você, ao mesmo tempo que você tem elas batendo nos caras, você tem pessoas falando para a criança que é errado fazer isso. Então isso não vai surtir uma grande influência nela. Qual que é o ponto exato que eu peco? Quase todo desenho, quase todo episódio desse desenho animado, que tem esta temática, com essas 3 personagens, uma loira, uma morena e uma ruiva, quase todo desenho elas estão nos shoppings esbanjando dinheiro, elas estão correndo atrás de rapazes, de uma maneira um pouco adolescente demais, lembrando que a aparência delas também é aparência adolescente, aí de meninas de 17, 18 anos, não é uma aparência de criança. Aí eu me pergunto o seguinte,
realmente existem adolescentes que assistem esse tipo de desenho, subentendendo-se que o formato do desenho apresenta como se fosse um desenho para meninas, ao menos no meu entendimento, na minha interpretação, não parece ser direcionado para meninos. Alguns podem até assistir porque achem as personagens interessantes de um outro aspecto, mas ao menos na configuração do desenho não parece ser direcionado para meninos, sim para meninas. Aí eu me pergunto, realmente tem meninas adolescentes de 17, 18 anos que assistam esse tipo de desenho? No meu ver, não muitas, podem existir algumas, claro, não elimino a possibilidade. Mas qual que é o maior público que provavelmente tem acesso a esse desenho? Meninas de 9, 10 anos. Ou seja, crianças passando ou já na fase de pré-adolescência. Até mesmo porque geralmente são essas meninas que ainda estão na fase de pré-adolescência, que não são adolescentes, que se inspiram nos adolescentes para agir. Aí se essas meninas, essas crianças, elas veem adolescentes, que são imagens as quais elas se inspiram para desenvolver suas habilidades, para desenvolver sua forma de ser, sua própria personalidade, elas veem meninas que elas, em teoria, admiram, esbanjando dinheiro, correndo atrás de rapazes de uma maneira bastante enfática, e para adolescentes eu não vejo, não imito opinião, aí é problema de cada um como vai atrás do seu objeto de desejo, do seu parceiro sexual. A questão é, para crianças realmente é adequado estarmos criando a mentalidade de uma menina de 10 anos, 9, 10 anos, que ela deve se constituir sob esbanjação de dinheiro, que o ideal para ela é ter dinheiro para estar em um shopping torrando em roupa e sapato, que ela, quando gosta de um cara, deve praticamente se jogar para cima dele, quase atacar ele, que é exatamente o que demonstra o desenho. No desenho, as personagens, quando elas apreciam o cara, elas fazem muitas vezes de maneira tão enfática que elas praticamente quase arrancam a roupa do cara à força. Aí eu me pergunto, a ideologia que esse desenho está passando é muito mais perigosa do que as cenas em si, por exemplo, de pornografia ou de violência? Porque, por exemplo, na pornografia você não vê cenas necessariamente da mulher pregando esse tipo de ideologia nas cenas. Como eu disse antes, em hipótese alguma estou defendendo aqui como adequado a uma criança ter acesso a esse tipo de material. Mas o que eu estou tentando estabelecer é que às vezes nós nos preocupamos apenas com o aspecto e tem outras coisas que nos parecem muito mais inofensivas e que são mais ofensivas do que aquilo que nós nos preocupamos. Por que eu considero como mais ofensivo? Consumismo em excesso. A nossa sociedade prega isso. A nossa sociedade não é contrária ao consumismo. Nós moramos e vivemos em um país capitalista e o mundo em si, de maneira geral, se configura de uma maneira capitalista. Ou seja, o consumo está aí a toda e é incentivado que esteja mesmo. A base do capitalismo é o consumo. E aí nós já temos toda uma mídia, todas as pessoas da sociedade incentivando essa criança a ser consumista. Nós precisamos mais um desenho ainda incentivando a isso? Se você acredita que realmente constituir uma criança com a mentalidade de consumismo em excesso é legal, é bacana, legal. Só que aí lembre-se bem, quando o teu filho ou tua filha pedir alguma coisa, quiser que você compre alguma coisa, lembre-se de não dizer para ele que não tem dinheiro. Lembre-se de ir lá e gastar dinheiro e comprar, porque é você quem está incentivando que o teu filho ou a tua filha tenha uma mente consumista. Então, vai lá, banque e sustenta o consumismo dele. Aí, outra questão, a agressividade sexual demonstrada nesse desenho é questionável. E aí eu não falo da roupa colada, que elas usam sempre roupas elásticas, quase como fosse roupas de mergulho, que dão uma ênfase no corpo aí meio para além do que se espera no desenho animado. Mas isso, como eu falei, a mim não creio que seja tão afetante para uma criança, não acho que seja tão significativo. Porém,
a ideologia pregada pelo desenho e a agressividade nas atitudes em relação ao posicionamento sexual é o que realmente me gera certas preocupações de estar expondo uma criança a esse tipo de material. Disse e digo novamente, não estou dizendo que seja errado, não estou afirmando, não, é errado, não vamos deixar que a criança assista. Temos que proibir a outro posicionamento, eu sou 100% contrário, proibir a criança qualquer coisa. Eu creio que a criança tem que se criar a partir de uma mentalidade de compreensão e não de proibição. A questão é, realmente é adequado incentivarmos as crianças a ter acesso a esse tipo de desenho? Ou seria mais adequado nós, em conjunto também, enquanto ela assiste esse desenho, depois está explicando para ela, olha, é um desenho, é um posicionamento, é uma forma de ver, mas tem que se analisar que o posicionamento que elas têm acerca disso não é bem assim, que o consumismo, por exemplo, o fato delas estarem o dia inteiro no shopping gastando dinheiro, isso não é uma coisa de acesso a todos, isso é uma coisa que é de acesso a uma minoria e que geralmente essa minoria não se constitui dentro de uma formulação que a sociedade hoje interpreta por boa. Que são só aquelas filhinhas de mamãe e filhinhos de papai que tem condição de gastar mesmo, sem trabalhar, sem fazer porcaria nenhuma da vida, e geralmente a nossa sociedade não aceita isso como tão lindo e tão benéfico assim. Até mesmo porque se a sociedade fosse constituída desse tipo de pessoa, já teria falido há muito tempo. É graças às pessoas que se lascam de trabalhar, de sustentar, de levar o país nas costas, que existem pessoas que podem ficar gastando dinheiro assim no shopping à toa o dia inteiro. Aí, encerrando aqui as críticas a esse desenho, que são mais críticas da ideologia mesmo, como eu falei. Não critico a questão da sexualidade visual do desenho, nada. Critico mais mesmo a questão da ideologia, do autoconsumismo e da própria questão sexual, que é muito enfática e muito evidente nesse desenho. E artifícios sexuais nós sabemos que é uma coisa bem promissora de estar se usando em desenhos animados, porque realmente a criança tem um desenvolvimento potencial da sexualidade, então isso atrai a criança e dá uma audiência ótima. E os escritores de desenhos aí já descobriram isso há muito tempo, né? Mas nós, que temos crianças por perto, que muitas vezes cuidamos de crianças, devemos fazer a nossa parte em não estar proibindo, mas sim estar dando acesso a materiais de conhecimento acerca daquilo que está acontecendo. E não simplesmente deixar que a criança assista aquilo e interprete aquilo como uma maneira perfeita de vida, como a única forma de se viver de maneira feliz. Deixando as críticas desse desenho, vamos para um outro desenho também direcionado. Eu já vou para o público masculino, calma, não vou só criticar desenho para menina, não, também tem umas críticas ferrenhas aí nos desenhos masculinos, mas vamos primeiro seguindo aí em um outro desenho entende-se que direcionado para o público feminino devido à sua configuração. Obviamente, não estou dizendo que não possa ser assistido por homens ou que haja algum problema de algum menino assistir, mas pela configuração nós subentendemos que seja direcionado mais para um público feminino, pela configuração da própria sociedade, inclusive. Qual que é esse desenho? Também não vou falar o nome, obviamente, mas é um desenho de uma boneca muito famosa. Uma boneca loirinha, que diga-se de passagem, olha, eu acho que essa boneca atrai muito mais atenção de homens adultos do que de meninas crianças. Porque uma das coisas assim que uma professora minha de psicologia levantou e que realmente é interessante se pensar acerca dessa boneca, é que você vê, por exemplo, a boneca, qual que é a função? E aqui entenda-se bem, estou afirmando e referenciando qual foi a função e a finalidade da boneca ao longo da história da humanidade. Não estou defendendo isso como certo e não estou sendo preconceituoso no sentido de sexo, de dizer que meninas têm que fazer determinada coisa, meninos outros jamais. Mas ao decorrer da sociedade se entende que a boneca exerceu como papel fundamental instruir a menina nos cuidados do lar e na criação dos filhos. Isso é uma questão histórica, social. Não, eu não estou afirmando isso como certo, que toda mulher tem que aprender a cuidar dos filhos ou tem que ser mãe, que é outra hipocrisia também, que muita gente considera que a mulher só é mulher se tiver filhos. Se a procriação fosse um fator para ser mulher, cadelas também seriam mulheres, éguas também seriam mulheres, todas elas procriam. Então procriar não faz de nenhuma mulher mulher.
São constituições de construções sociais, de outras questões que nos definem, não necessariamente nossa capacidade paterna ou materna. Bom, enfim, o que eu queria referenciar é o seguinte: ao longo da história, da construção da história da humanidade, a boneca exerceu a função e a finalidade de instruir a menina na criação dos filhos. Já desde pequena sendo instruída em como ela cuidaria do filho. E aí a gente vê em bonecas como essa, que eu referenciei, essa boneca loira, que é bem atraente em aparência, a gente vê que, evidentemente, ela não é um bebê. E que a sentir atração por ela, inclusive, não tem nada pelo Felipe, que provavelmente ela já passou dos 18 aninhos ali, pelo corpo dela, ela já passou dos 18 anos há algum tempinho aí, tá bem desenvolvida, inclusive fisicamente falando. Aí o que a minha professora levantou? Inicialmente, a função, a finalidade da boneca era instruir a criança no cuidado do bebê. Posteriormente, na sociedade atual, a função da boneca parece ter virado a menina se espelhar na boneca para ser, ao invés de criar os filhos. Então você vê que, por exemplo, essas bonecas, não é uma boneca que ela vai pegar para cuidar da boneca. Entendemos que a boneca, se você for ver em aparência, subentende-se que essa boneca é mais velha do que a criança. Então ela não vai pegar aquela boneca para criar, para cuidar da boneca. Ela vai pegar para se espelhar no que ela deve ser. E aí, lembrando, não estou falando que uma coisa seja certa, a outra errada. Só estou expondo o que realmente é. Então, estou colocando aqui o ponto de vista e estou defendendo ele. Não estou dizendo que é certo que uma criança tem necessariamente que criar a boneca, tem que aprender a criar filhos, mas até onde realmente é benéfico para uma criança disponibilizarmos para ela como modelo para ela se espelhar uma boneca com medidas que já se critica há muito tempo, que são medidas surreais, que realmente dificilmente uma mulher consegue obter aquele tipo de corpo e aquelas medidas de maneira saudável. Geralmente, para uma mulher obter aquele tipo de medidas, ela realmente tem que fazer dietas e manter um ritmo de vida que muitas vezes pode ser questionável duramente aí se realmente é saudável esse tipo de vida. Até onde é benéfico nós estarmos expondo esse tipo de material para as nossas crianças se espelharem. E aí, obviamente, não bastasse a boneca, como a boneca já é uma boneca antiga, de muito sucesso, como eu disse, até em aparência bem atraente essa boneca, e como essa boneca fez muito sucesso, fizeram um desenho animado acerca dessa boneca. Pois é. A gente achava que não tinha como as coisas ficarem piores, né? Um desenho animado que, além de ser de um nível cognitivo muito baixo, que parece ser direcionado para um público aí de um público infantil de 6 anos para baixo, pelo nível realmente do desenho ali, pelo nível de informações que tem no desenho, pela forma boba de configuração do desenho, parece ser um desenho realmente para crianças de 6 anos para baixo. E um desenho que também incentiva consumismo, incentiva certas atitudes e posicionamentos sexuais que são questionáveis. Se realmente formos avaliar um público de 6, 7, 8 anos tendo acesso a esse material, devemos avaliar se realmente é o que nós entendemos por certo, e como eu disse antes, não estou falando que seja realmente certo nem seja realmente errado. Ou seja, se nós entendemos isso, se você entende isso por certo, beleza. Mas tenha na consciência que quando o teu filho ou tua filha estiver tendo esse posicionamento, é o posicionamento que você está entendendo por certo. Então não critique ele por esse posicionamento, nem ela por esse posicionamento. Aí eu me questiono, por exemplo, nos momentos que essa boneca se posiciona de forma meio enfática, sexualmente falando, em relação ao príncipe dela ali, da historinha, em relação a outras questões, se realmente esse é o material, é essa forma que nós queremos que uma criança de 6 anos se posicione diante do outro. Se nós queremos realmente que a criança tenha essa forma de agir e de pensar. Também é um desenho que incentiva a inatividade na menina, porque isso e os contos de fada em si, é que entenda-se bem que os contos de fadas eu tenho muito apreço e acho muito interessante que a criança tenha acesso. Acredito que faz parte da construção da criança, mas também acredito que ela tem que ter acesso a outras informações além disso.
Tem que sempre ter os dois lados da história. Então, uma das coisas que eu critico muito em contos de fada, e esse desenho ele se estrutura muito no estilo de um conto de fadas, é o fato de que, primeiro, dá a impressão que a menina, e isso também eu vou criticar no lado dos meninos um pouquinho à frente, dá a impressão que a menina ela só pode ter a vida dela mudada se aparecer uma fada madrinha. Então é impossível que ela tenha atitude, que ela faça a vida dela mudar. Ela precisa de uma fada madrinha. Ou seja, tira a atitude da criança, porque a criança entende que ela sozinha ela não é capaz de ter a atitude de mudar a vida dela. Segundo, se tem muito nesses contos de fadas a velha e clássica posição, como eu disse antes, não critico também quem queira agir desse modo, mas aí é necessário se entender muito bem, é a clássica questão da menina, da princesa esperar o príncipe encantado. Primeiro, o príncipe encantado e o príncipe bonzinho da história, aí a gente sabe que a história dos príncipes eles não são tão bonzinhos assim. Só ler Maquiavel aí que vocês já vão ver que os príncipes não são tão bonzinhos assim, até mesmo porque quem mata dragão tá matando, então um assassino não é alguém tão bonzinho assim. E aí qual que é a minha outra crítica ferrenha, a questão da visão do príncipe encantado? Isso desmoraliza a mulher, porque dá a impressão que a menina, tudo para se solucionar tudo na vida dela, é preciso que apareça um príncipe encantado e que ela se case com ele. Ela não pode ter atitude e ser o que ela quiser. Eu sempre costumo definir isso de uma maneira bem mais agressiva, dizendo do seguinte modo, que dá a impressão que os contos de fadas e alguns desenhos por aí, eles estimulam a menina a crescer, se desenvolver, se projetando para ser a vadia de um cara. Para ser a princesa, e aí se entende esse princesa muito entre aspas, a interpretação dessa princesa, a princesa de um príncipe, ou seja, ela não pode ser médica, ela não pode ser professora, ela não pode ser mecânica, ela não pode ser nada por conta própria, ela só tem que se projetar para esperar um príncipe encantado que vai solucionar todos os problemas da vida dela. E eu me pergunto até onde isso realmente é benéfico, você está permitindo que a criança crie uma mentalidade dessa. Uma mentalidade de inatividade, uma mentalidade de incapacidade e impotência. Sendo que, no meu ver, uma menina não nasceu para ser a princesinha de príncipe nenhum. Ela nasceu para ser o que ela quiser. Se ela quer ser a princesa, ela vai ser. Se ela quer ser médica, ela vai ser. Se ela quer ser o que ela quiser, ela vai ser. E aí vamos dizer, ah, mas essa boneca também tem aversão. Não sei o que médica, não sei o que veterinária. Legal. E ela vai para a faculdade para se formar, ela trabalha, ela batalha para conquistar essa graduação, para conquistar esse título, né? É pior ainda, porque essa visão que dá a impressão que essa boneca ela é de tudo, sem estudar, sem trabalhar, sem batalhar, sem fazer nada por um passo de mágica, dá a impressão também que a menina não precisa se dedicar em nada para ser nada na vida. Que vai aparecer uma fada madrinha, bater com a varinha na cabeça dela, ela vai vestir um jaleco e vai virar médica. Ela vai bater na cabeça dela, ela vai virar o que ela quiser. Até onde realmente é benéfico, a gente está permitindo esse tipo de mentalidade nas nossas crianças. Então, prestem mais atenção nesses desenhos e se preocupem menos com aqueles desenhos que parecem tão violentos, tão... às vezes não são os reais vilões da história. Além disso, agora vamos um pouco para a crítica também dos desenhos masculinos, porque senão fica só essa... Primeiro, bom, temos os desenhos clássicos de violência, né, que são muitos, temos muitos desenhos de lutas que atraem muito o público masculino, de meninos. Eu pessoalmente não critico a violência nesses desenhos, eu critico o retardo mental, literalmente. Porque às vezes me falam, eu também não vou citar nomes, mas alguns desenhos clássicos aí eu gosto sem cabelo, né, mas cabelo arrepiado dos personagens, aí o pessoal já sabe do que eu tô falando aí, né. Um desenho aí com bolinhas de alguma coisa, enfim, esses desenhos, a violência em si pra mim eu não vejo como um real problema. O que eu vejo como problema é que uma criança às vezes perde 4 horas assistindo esse desenho, que é um lixo e que não leva a porcaria nenhuma e que não ensina nada pra ela. Então ela fica horas na frente da televisão, se dedicando a assistir um desenho de luta, que muitas vezes fica na maior enrolação, o personagem morre, o personagem volta, luta de novo, morre, volta, e fica nessa folia, nessa idiotice, por um mês a fio.
de desenho, às vezes por 10, 15 temporadas nessa imbecilidade, não sai do lugar, não acontece nada, e a criança não aprende nada, e está jogando fora às vezes 4, 5 horas do dia dela ali, fazendo uma porcaria que não agrega em nada. Então eu vejo isso como muito mais prejudicial do que necessariamente a questão da violência do desenho, que para mim, como eu disse antes, eu creio que quando uma criança é criada dentro de uma família adequada, dentro de uma família bem estruturada, que explica para ela os conceitos de certo e errado, o que a sociedade espera dela, não vai ser um personagem dando soco no outro que vai fazer ela sair matando gente. Mas o fato de ela estar desperdiçando um tempo valioso do desenvolvimento intelectual dela, lembrando que na visão psicanalítica do nascimento até os 7 anos, a gente considera como um dos maiores potenciais de desenvolvimento. A partir disso o desenvolvimento ele cai bastante na concepção psicanalítica. Então do 1 aos 7 anos, que muitas vezes é a idade que esse público está tendo acesso a esse material, o maior pico de desenvolvimento desse indivíduo, ele está na frente de uma televisão jogando 4, 5 horas da vida dele no lixo. Realmente isso é adequado? Eu me questiono mais essa questão do que necessariamente o fato de ele estar tendo acesso a material violento. Eu me questiono muito mais o fato do tempo que ele está perdendo ali sem aprender nada. Que ele poderia estar sendo incentivado a ler um bom livro, a talvez até mexer no computador seria mais útil se ele fosse fazer uma pesquisa lá nos bancos de dados, fosse aprender alguma coisa. E aí quando eu digo aprender alguma coisa, claro que eu não estou falando aqui que uma criança de 6, 7 anos vai se interessar por procurar física quântica na internet, né? Mas, por exemplo, a própria questões do dia a dia dela, o personagem que ela gosta, quem que criou, como que foi criado o personagem que ela gosta, às vezes estaria sendo mais útil do que ela perder 4, 5 horas assistindo um desenho tão bobo, tão... não preciso nem completar, né? Já ficou bem compreensível a palavra que eu usaria. Porque realmente tem muitos desses desenhos que são um completo lixo. Você olha assim, é uma perda de tempo patética o desenho. E aí eu vou para outros desenhos, aí eu vou falar de modo geral mesmo, porque aí tem muitos nessa área, são os desenhos de super-herói. Que também, como eu disse, não estou falando que deva ser proibido o acesso à criança, jamais, porque quanto mais você proibir, mais ela vai ter acesso, pode ter certeza disso. Ficar pondo proibição é a coisa mais ridícula do mundo. A questão é dar informação e não fazer proibição. Então, muito que eu também critico a questão dos desenhos animados voltados para super-heróis, por exemplo. O que isso repassa para a criança? E aí eu também não estou falando da violência do super-herói bater, nada disso, isso aí é bobagem. Minha maior preocupação em relação a esse tipo de desenho é com o fato, por exemplo, de que a criança cria uma mentalidade que ela precisa ser atingida por lixo radioativo para ganhar superpoder para fazer alguma coisa no mundo, para mudar o mundo, para ajudar as outras pessoas. Ela cria uma mentalidade de só aquele herói que tem superpoderes, que tem super força, que tem toda aquela babaquice, pode ajudar as pessoas, pode fazer o bem para a humanidade. Realmente é essa a mentalidade que você quer criar teu filho? De que ele precisa ser mordido por um inseto radioativo, ou que ele precisa vir de outro planeta com super força e outras babaquices A4 para que ele possa ajudar a humanidade? Ou você prefere criar no teu filho uma mentalidade de que somos nós quem mudamos a humanidade? Nós somos a humanidade, nós construímos ela e somos nós quem alteramos ela. Darwin não precisou de visão de raio-x, nem de super força, nem de voar, para revolucionar toda a história da biologia. O próprio Einstein também não precisou de super força, apesar de que a força nuclear, né, é bem... Mas enfim, ele não precisou jogar raios pelos olhos, não precisou largar coisas pelos pulsos para fazer uma revolução no mundo e mudar toda a forma de pensar do ser humano. Igualmente, outros milhares de gênios da humanidade, como é o caso, por exemplo, do Da Vinci, que eu considero como o top mesmo e o real gênio da humanidade. Da Vinci também não precisou de visão de raio-x, não precisou de super força, não precisou de garras de aço, não precisou sugar a energia de ninguém para conseguir criar alguns dos inventos mais incríveis da história e criar coisas que
que precisaram de mais de 400 anos de evolução para serem produzidas, e coisas que até hoje nós não temos tecnologia o suficiente para compreender e produzir, que ele já idealizou e que talvez futuramente a gente vai conseguir construir. Então o que eu me pergunto é justamente isso. Realmente é adequado estarmos criando essa mentalidade nas crianças de que ela precisa de superpoderes, que ela precisa disso para fazer a diferença no mundo? Ou seria mais adequado estarmos disponibilizando para as crianças informações de que aquilo é só um desenho, não representa nada, é bobo, é besta, não tem utilidade nenhuma para a humanidade, literalmente, porque tem desenho que ensina a criança coisas, tem desenho que distrai, aquilo lá não tem utilidade nenhuma, e que ela não precisa de toda aquela porcariama para fazer a diferença. Que ela só precisa se dedicar e ser boa em algo, ela precisa viver a vida dela e entender que ela tem força e ela tem poder para revolucionar o mundo se ela quiser. Basta ela querer, ela não precisa ser atingida por meteoro, ela não precisa vir de outro planeta, ela não precisa ser picada por inseto, ela não precisa ser atingida por explosão radioativa. Tudo que ela precisa fazer é decidir ser, e ela vai ser. É decidir que ela quer mudar o mundo, ela vai mudar. Ela vai ajudar a humanidade, ela pode prender criminosos, se ela quiser vir a policial, ela pode prender criminosos sem precisar de superpoder. Ela pode ajudar a velhinha a atravessar a rua andando, não precisa levar a velhinha no colo pelo ar. Então, vamos nos questionar esse tipo de material que as nossas crianças estão tendo acesso. E comecem, quando vocês vão ver se um filme, um desenho é adequado para o filho de vocês, parem com essa besteira, essa perda de tempo que muitos pais têm, de ficar se preocupando com cenas sexuais, com violência. Porque, como eu disse antes, não estou incentivando pais a disponibilizarem material jamais de violência extrema ou questões sexuais para a criança. Mas por que os pais são bobos em se preocupar com isso? Porque existem milhares de pessoas se preocupando com isso. Os estúdios de desenho animado, de filmes clássicos, aí a gente já tem várias questões já com uma das mais famosas aí, que produziu o filme de um certo leão aí, da história de um certo leão, e algumas outras clássicos que já foram censurados, já tiveram problemas por demonstrar questões sexuais que nem eram tão significativas, só palavras subentendidas, coisas bem bobas, e ainda assim foram censurados, foram obrigados a retirar. Então já tem muita gente cuidando disso, já tem muita gente preocupada em não permitir que chegue nos desenhos animados questões sexuais, questões de violência, questões de tabagismo, de alcoolismo. Tudo isso já tem toneladas de pessoas se preocupando em censurar isso. Então a chance do teu filho ter acesso a isso é mínima, se tiver nem vai ser tão significativo, porque a própria sociedade tem uma ideologia de repreender isso. Quando você for selecionar um filme, um desenho para o teu filho, preste mais atenção do que nas cenas, na ideologia que esse desenho e esse filme repassam. Porque ideologia tem muito pouca gente cuidando. E a ideologia de consumismo, a ideologia de certas atitudes sexuais, esse tipo de ideologia não é repreendida pela sociedade. Como eu disse, nós vivemos uma sociedade capitalista. Então, o consumismo não vai ser repreendido pela sociedade. A sociedade quer que as pessoas sejam consumistas. A maior pergunta é, você quer que o teu filho e a tua filha seja consumista? Você quer que o teu filho e a tua filha acredite que a única forma dele mudar o mundo, dele fazer alguma coisa, é sendo um herói, entre aspas, porque esses heróis também de heróis não tem nada, são babacas mutados, não tem nada de heróis? Você realmente quer que ele acredite que ele precisa de ser picado por um inseto e adquirir superpoderes para que ele possa fazer alguma coisa no mundo? Se você quer que o teu filho se crie nessa constituição, beleza. Deixa lá, fornece os desenhos e os filmes para ele, não se importe em dar outra perspectiva para ele, mas também não reclame quando ele te pedir coisas para você comprar que você não tem condições de comprar. Não reclame quando você mandar ele fazer alguma coisa e ele disser que ele não tem superpoder para fazer. Ele não pode trocar o pote do cachorro porque ele não tem super força para erguer o pote de água do cachorro para trocar água.
Não reclame quando ele te dá esse tipo de desculpa esfarrapada e idiota, porque é esse tipo de mentalidade que esses desenhos criam no teu filho. E se você disponibilizar esse material para ele e não disponibilizar nada a mais para equilibrar as coisas e mostrar para ele outro ponto de vista, é esse tipo de mentalidade que ele vai criar. Então repense nesse aspecto. Como eu disse antes, se preocupe com o que realmente é preocupante. Tem muita coisa que os pais se preocupam que não é coisa que realmente tenha uma demanda e preocupação tão grande. E analisem bem os materiais que seus filhos têm acesso. Como eu disse, proibir não adianta. Incentivem a ter acesso a outros materiais, que não certas porcarias que tem por aí. Acessem o canal, vejam os outros vídeos aí, tem outros vídeos direcionados à infância, direcionados a outras áreas também, como a psicanálise, o existencialismo. Acessem o canal, se inscrevam, cliquem em gostei aí no vídeo para ajudar a deixar em evidência. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.